Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 1 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no segundo semestre de 2021. Então, na sequência desse vídeo, eu apresentarei os enunciados das questões e, em seguida, as resoluções. A primeira questão envolve o traçado de diagramas de esforços solicitantes. Então, o enunciado da primeira questão é o seguinte: determine os diagramas de esforços solicitantes para o pórtico plano ABCD, ilustrado na figura abaixo, o qual é isostático e submetido a 2 carregamentos distribuídos e a 2 concentrados. Então, a estrutura que nós devemos analisar é esse pórtico aí, bem simples, ABCD, o qual é composto por 3 barras, a barra AB, a barra BC e a barra CD, sendo que a barra BC ela é inclinada, tá bom? Então, esse pórtico ele possui um apoio fixo no nó A e também um apoio móvel no nó C. Esse pórtico está submetido aqui a 2 carregamentos distribuídos, um carregamento distribuído na vertical sobre a barra AB e um carregamento distribuído na direção horizontal sobre a barra CD. Além disso, temos 2 carregamentos concentrados aplicados sobre o nó D. Então, a estratégia para a gente resolver esse problema ela é bem simples, né? Uma vez que o traçado de diagramas de esforços solicitantes envolve nada mais, nada menos do que impor as condições de equilíbrio de corpo rígido, né? Ou seja, a gente tem que impor somatória de forças na direção horizontal e na direção vertical igual a 0, além disso, somatória nula de momentos, como o pórtico é plano, né? Somatória nula de momentos em torno da direção Z. Então, a estrutura que nós devemos analisar é essa ilustrada aqui na figura de cima, a qual é igual aí à estrutura que nós ilustramos e apresentamos na folha de questões da prova. Tá? O primeiro passo para a gente resolver esse problema, uma vez que a estrutura é isostática, envolve a determinação das reações de apoio. Então, para isso, o que nós fazemos? Nós construímos o diagrama de corpo livre da estrutura, o qual está ilustrado aqui na figura de baixo. Então, o que difere a estrutura que nós estamos analisando do diagrama de corpo livre? No diagrama de corpo livre, nós simplesmente substituímos as condições de vinculação por reações de apoio equivalentes. Então, quando nós pegamos aqui o apoio A, que é um apoio fixo, então o apoio fixo ele impede o deslocamento do nó A na direção vertical e horizontal. Então, isso faz com que surja nesse ponto aí, surjam as reações vertical e horizontal correspondentes aos graus de liberdade vinculados. Da mesma forma, no nó C, como nós temos um apoio móvel, o qual impede o deslocamento vertical da estrutura naquele ponto, então vai surgir ali também uma reação de apoio vertical correspondente àquele grau de liberdade impedido ou grau de liberdade vinculado. Então a gente consegue construir esse diagrama de corpo livre como está ilustrado aqui nessa figurinha, e com base nele, obviamente eu não sei qual é o sentido correto das reações de apoio, então o que nós fazemos? Nós arbitramos estes sentidos e aí depois, durante a imposição das condições de equilíbrio de corpo rígido, o sentido correto dessas reações sai naturalmente. Tá bom? Então eu arbitrei as reações verticais do ponto A e do ponto C como sendo vertical para cima e a reação horizontal do ponto A como sendo horizontal para a esquerda. Tá? Então, com base nesse diagrama de corpo livre, a gente consegue impor as condições de equilíbrio de corpo rígido. Então, se nós fizermos aqui a somatória de forças em x igual a 0, então eu vou ter aqui o menos HA, vamos fazer a somatória vetorial das forças aqui, mais 8, que corresponde a essa força concentrada, e mais a força equivalente associada a esse carregamento distribuído aqui, que como ele é um carregamento distribuído de forma constante, então basta que a gente calcule, integrando essa força aí ao longo desse comprimento, que vai dar simplesmente o produto da intensidade da força pelo comprimento no qual essa força distribuída está atuando, que é o 3 vezes 3. Então, 8 mais 3 vezes 3 dá 17, que resulta esse valor que nós encontramos aqui para a reação de apoio. Como o valor da reação de apoio resultou positivo, então isso indica que o sentido que nós arbitramos inicialmente para a força HA, de fato, é o sentido correto de atuação dessa reação de apoio. Em seguida, vamos calcular aqui, ou impor, a somatória de momentos igual a 0 em relação ao ponto A. Então, por que nós fazemos isso aqui, particularmente em relação ao ponto A? Bom, primeiro porque no ponto A nós temos uma articulação, ou seja, o giro ali é permitido, então ali o momento é 0,
Mas, além disso, né, se a gente fizer a somatória de momentos em relação a esse ponto, a gente elimina do nosso equilíbrio aí, ó, a contribuição de um momento devido à força VA. Tá? Uma vez que o braço de alavanca dela em relação àquele ponto é zero. E daí a gente consegue determinar o VC de forma direta. Né? Então vamos impor aqui a somatória de momentos, né, ó, de todas as ações atuantes em relação ao ponto A. Então para isso, né, a gente usa a regra da mão direita para a gente determinar os sentidos de atuação dos momentos. Né? A gente sabe que o momento fletor ele nada mais é do que o produto vetorial, né, do vetor força pelo vetor distância, né, pelo bracinho de alavanca. E aí, aplicando a regra da mão direita, né, entre os sentidos de atuação do vetor força e distância, nós conseguimos, né, encontrar o sentido de atuação do vetor momento. Tá? Então, para isso, né, ó, basta que você coloque, né, ó, aplicando a regra da mão direita, a ponta dos dedos no sentido da força e a palma da mão orientada no sentido do ponto de aplicação da força para o ponto em torno do qual você vai somar o momento. Tá? E aí você faz a regra da mão direita. Para o sentido onde apontar o seu polegar é o sentido de atuação do vetor momento associado àquele parzinho, né, de força e distância. Tá? Então, ó, nesse caso, vamos calcular aqui a contribuição de momento devido a essa força de 5. Então vamos lá, né, ó. Fica implícito aqui na nossa representação que o eixo x positivo é horizontal para a direita, o eixo y positivo é vertical para cima, então da regra da mão direita o eixo z positivo é perpendicular ao plano da tela. Tá? Então nesse caso, se nós fizermos a regra da mão direita para o momento com relação à força de 5, né? Então força, ponta dos dedos no sentido da força, né? Ou seja, vertical para baixo, palma da mão orientada no sentido do ponto de aplicação da força para o eixo em torno do qual eu estou somando momentos. Quando a gente faz, né, a regra da mão direita para esse caso, a gente verifica que o vetor momento associado a esse parzinho aí, ele dá negativo, né? Ou seja, ele entra aí no plano da tela. Tá bom? Então, por isso que aparece esse menos aqui, ó, no 5 vezes 4, né, que é a intensidade da força, e 4 é o bracinho de alavanca. Tá bom? E aí, mesma coisa, né, se eu fizer com a força de 8, né, que é a força concentrada lá no ponto D, vezes o bracinho de alavanca dele, que é 9, né, ou seja, 3 mais 3 mais 3, isso também dá uma contribuição de um momento negativo. E aí também, né, essa força distribuída, que é o de 3 kN por metro na barra CD, ela também, em relação ao ponto A, ele gera uma contribuição de um momento negativo. E a intensidade dele qual é? Né, ó, é 3 vezes 3, ou seja, a intensidade da força vezes o comprimento no qual ela está distribuído, para que a gente encontre o valor da força equivalente. Né? E o braço de alavanca é qual? Né? É a distância, né, do centro de gravidade do ponto de aplicação, aqui, ó, né, ou seja, o ponto de aplicação da força equivalente até o eixo no qual eu estou somando momentos. Tá bem? Então, esse centro de gravidade aqui, ó, ou ponto de aplicação dessa força distribuída, e a força equivalente associada a essa força distribuída dá exatamente na metade do comprimento aqui da barra CD, que é 1,5. Né? Então, por isso que aparece esse 3,5 aqui, ó, mais 6 metros, né, que é a distância do ponto A até o ponto C. Tá bem? E claro, né, ó, mais a contribuição, né, do VC, que é a reação de apoio do ponto C, então eu vou ter VC vezes 4, que dá um vetor momento positivo. Quando a gente faz esse balanço de forças, aí a gente descobre, né, que essa reação VC ela é 39.875 kN. Tá bom? Para terminar, ó, temos que fazer a somatória de forças em Y igual a zero. Então nós temos aqui, né, a contribuição da força concentrada, que é menos 5, né, mais o VC, que é o 39.875, e menos essa força distribuída de 2, né, que é a força concentrada equivalente associada a ela, nada mais é do que 2 vezes 3. E, para terminar, né, a reação VA, que eu assumi que ela esteja atuando aqui na vertical para cima. Então, quando nós fazemos essa conta aqui, a gente descobre, né, que o nosso VA ele é menos 28.875. Então, o que isso quer dizer? Bom, se ele tem o sinal negativo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei inicialmente para ele não é o sentido correto. Né? O sentido de atuação da força, na verdade, é o inverso dele. Tá? Então, a reação de apoio VA, na verdade, ele está para baixo. Tá bem? Tranquilo? Então, nós temos aqui, portanto, né, o sentido correto do VA é vertical para baixo, cuja intensidade é 28.875. Tranquilo até aqui? Uma vez determinadas as reações de apoio, o que nós temos que fazer é separar, né, a estrutura barra por barra e impor o equilíbrio barra por barra, e em seguida, né, utilizar as relações diferenciais para que a gente entenda qual é a variação do esforço solicitante, né, normal, cortante e momento nesse caso, para que a gente trace, né, os diagramas de esforços solicitantes. Tá bem? Então vamos começar aqui, ó, por facilidade, pela barra AB, tá? Porque a gente já conhece quais são as reações
de apoio dela, então nós já sabemos quais são as ações que atuam em uma de suas extremidades, então basta que a gente calcule, né, imponha o equilíbrio sobre essa barra isolada para que a gente encontre quais são, né, as ações atuantes em seu extremo B, e aí a gente traça a variação dos esforços solicitantes. Então, se a gente começar pela barra AB, então a gente vai descobrir, né, que nós temos sobre ela, atuando no extremo inferior, ou no seu nó A, a reação horizontal HA, que é 17 kN, e a reação VA, que é 28.875, já com o seu sentido correto. Tá bem? Nesse caso aqui, temos também a atuação dessa força de 2 kN por metro, e além disso, né, nós temos que determinar, ou temos que impor, as condições de equilíbrio de corpo rígido sobre essa barrinha para que a gente encontre qual é o normal, qual é o cortante, qual é o momento atuantes aí na extremidade B dessa barra. Tá bom? Então, para isso que a gente faz? De novo, vamos impor aí a somatória de forças em x e y igual a zero e a somatória de momentos z igual a zero. Tá? Já que se a estrutura toda está em equilíbrio, cada porção, né, cada barrinha que a compõe tem que estar também em equilíbrio. Certo? Então, se a gente fizer aqui a somatória de forças em x igual a zero, a gente vai descobrir que esse cortante aqui vale 17 kN. Se nós fizermos somatória de forças em y igual a zero, né, então eu vou ter o normal para cima, menos 2 vezes 3, que é a força equivalente devido àquele carregamento uniformemente distribuído de 2, e menos o 28.875, que é a reação do apoio A. Então, quando a gente faz esse equilíbrio, aqui a gente descobre que a força normal atuante aí, na extremidade B da barra AB tem que ser 34.875. Tá bom? Para terminar, nós podemos fazer aqui a somatória de momentos em relação ao ponto B igual a zero, tá? Para que a gente consiga, para que a gente possa, né, descobrir qual é a intensidade desse momento M atuante na extremidade B da barra AB. Então, para isso, a gente sabe que essa força de 2 não causa momento ali, no ponto B, da mesma forma com que essa força concentrada de 28.875, porque eles não têm braço de alavanca, né? O D é zero, tá? Daquele produto vetorial de força vezes distância. Então, nesse caso aqui, a única força que causa momento ali, em relação ao ponto B, é a força horizontal de 17. Tá bem? E da mesma forma, né, em relação àquele ponto, ele causa ali um momento negativo, né? Então, ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão no sentido do ponto de aplicação da força até o eixo ou o ponto em torno do qual estou somando momentos, né? Faz a regra da mão direita para onde apontar o polegar é o sentido do vetor momento. Tá? Então, temos aqui, menos 17 vezes 3, né, porque é um momento negativo, mais o M, né, que é o momento ali, fletor atuante no ponto B. Isso aqui tem que ser igual a zero, então a gente descobre que o momento ali no ponto B tem que ser 51 kN vezes metro. Tá? Então, uma vez determinados as intensidades das ações nas extremidades da barra, a gente consegue traçar os diagramas de esforço solicitantes. Tá bom? Então, para isso a gente usa as relações diferenciais, né? O nosso dn de x dx tem que ser igual ao menos p de x, né? Ou seja, a variação da força normal em relação ao comprimento da barra tem que ser igual a menos o carregamento distribuído na direção paralela ao eixo da barra. Tá? Então, nessa situação, o que a gente percebe ali? Que nós temos um carregamento distribuído paralelo ao eixo da barra, mas esse carregamento ele é constante, né? A forma dele é constante. Tá bom? Então, qual que é a função, qual que é o n que eu devo derivar para encontrar uma constante? É algo linear, concorda? Então, se o meu n for uma função linear, então se eu derivar, né, eu fizer um dn de x dx, isso tem que resultar o constante, tem que resultar o 2, tá bom? Então, para isso, se eu quero traçar uma função linear, basta que eu conheça a intensidade, né, dessa função em 2 pontos. E nesse caso eu já conheço qual é a força normal na extremidade inferior, eu já conheço qual é a força normal na extremidade superior. Então, como ambos tendem a tracionar essa barra, isso na nossa convenção é positivo, a gente consegue traçar aqui o diagrama de força normal para essa barra de forma muito fácil. Tá bom? Da mesma forma, a gente consegue traçar aqui a variação da força cortante, né, utilizando uma relação diferencial. O nosso dv de x dx tem que ser igual ao menos q de x, onde o q de x ele nada mais é do que a intensidade da força distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra. Nesse caso, dessa barra em particular, a gente não tem nenhum carregamento distribuído na direção perpendicular ao eixo da barra, ou seja, esse q de x é zero. Tá? Então, qual que é a função, qual que é o v de x que eu devo derivar para encontrar um zero? Concorda comigo que é um constante? Né? Então, se o meu v de x for uma constante, fazendo a derivada, né, o dv de x dx tem que dar zero. Então, isso aqui é simples, né? Nesse caso, o cortante aqui ele é constante, tanto embaixo quanto em cima aqui, ele resulta em 17.
E aí, pela nossa convenção, né, ó, se a forcinha cortante na extremidade da barra tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é positivo. Né? Então, isso acontece em ambas as extremidades da barra, ou seja, as forcinhas tendem a fazer a barrinha girar no sentido horário. Por isso que deu um cortante positivo. Tá? Com relação ao momento, né, ó, na nossa convenção, nós traçamos a variação do momento na porção tracionada da barra. Tá bem? Então, a gente percebe o seguinte aqui, ó, que na extremidade inferior, né, o momento é zero, e na extremidade superior o momento ele é 51 kN com aquele sentido ali, né, ou seja, com o vetor momento positivo. Então, se você utilizar o seu dedo para representar a barra e você aplicar sobre a sua extremidade do dedo aquele momento fletor atuante, você vai perceber que a parte que está tracionada do seu dedo é a parte da direita, tá bom? Ou seja, a parte que alonga. Então, ou seja, a parte que é alongada da barra pela ação do momento é na parte direita. Tá bem? Além disso, né, nós, para traçar a variação do momento, nós utilizamos o quê? A relação diferencial, né, o nosso dm de x. dx tem que ser igual ao v de x. Tá certo? Então, ó, se o nosso v de x ou o nosso cortante ele é constante, qual que é o m de x? Ou seja, qual que é a função momento que eu devo derivar para encontrar um constante? É claro que é uma função linear. Né? Se eu derivar uma função linear, eu consigo chegar lá no constante. Tá bem? Então, nesse caso, para eu traçar uma variação linear, basta que eu conheça a intensidade da função em 2 pontos. E eu já conheço esse caso aqui. Né? Eu sei que embaixo ele vale 0, lá em cima ele vale 51. E aí, pela nossa análise mecânica aqui intuitiva, a gente percebe que a porção que está sendo tracionada é a porção da direita. Então, por isso nós chegamos nessa variação aqui de momento fletor. Tá bom? Fácil até aqui? Então, a barra AB está concluída. Eu vou, na sequência aqui, ó, da solução, eu vou preferir resolver a barra CD, porque ela possui, né, carregamentos aí também já orientados nas direções perpendicular e paralela ao eixo da barra, e em seguida eu vou transferir as ações para a barra BC. Então eu vou deixar essa barra inclinada por último. Tá? Porém, você pode escolher um caminho diferente, né? Você pode transferir as ações da extremidade B da barra B para a extremidade B da barra BC e continuar fazendo o equilíbrio dali. É um outro possível caminho de solução. Tá bem? Eu vou optar por fazer a barra CD primeiro. Então, ó, na barra CD a gente faz um processo semelhante, né? Então, vocês me permitem, eu vou até um pouquinho mais rápido aqui. Ó. Então, na barra CD, nós temos aqui, ó, atuantes na extremidade superior ou na extremidade D, né? A força de 5, a força de 8, temos o carregamento uniformemente distribuído, e na extremidade C da barra CD, né, nós temos os esforços solicitantes, que é a força normal, força cortante e momento fletor. E aí você fala para mim, Edson, peraí, você, ali naquele ponto C, você tem um apoio, você tem uma reação de apoio ali, ó, mas por que esse cara não entra aqui? Ó? Tá? Então, muito bem, muito boa pergunta essa, mas o que acontece é que toda vez que você tem uma conexão de barras, como é o caso ali, ó, você tem no ponto C a conexão da barra BC e da barra CD. Se você tiver uma força concentrada ou um momento concentrado aplicado exatamente na conexão entre as duas barras, essa ação ela não estará aplicada nem em uma barra, nem em outra. Tá? Ela estará aplicada exatamente sobre o nó que conecta as duas barras. Tá bem? Então pode ficar tranquilo, nós levaremos em conta a influência dessa reação de apoio quando nós equilibrarmos o nó C, para que a gente possa encontrar as ações atuantes na extremidade C da barra BC. Tá bom? Então pode ficar tranquilo. Nesse momento o que nós estamos analisando são os esforços atuantes sobre a barra. Tá bem? Então vamos lá. Então aqui, ó, basta que a gente imponha as condições de equilíbrio. Ó. Somatória de forças em x igual a 0, então tem a força de 8, a força equivalente associada a esse carregamento distribuído de 3, né? E, claro, menos a força cortante aqui, ó. Então eu vou ter menos V mais 3 vezes 3 mais 8 igual a 0. Temos que o cortante ali ele é 17 kN. Somatória de forças em y igual a 0, então eu vou ter menos 5 menos n igual a 0, então descobrimos que o n vale menos 5. Então esse n aqui, ó, então, na verdade ele está atuando para cima, né? Ou seja, tanto a força de 5 quanto esse n eles causam uma compressão na barra CD. Tá bom? Para calcular o momento, vamos de novo, né, ó, impor aqui, ó, a condição de somatória, né, ó, de momentos em relação ao ponto C igual a 0. Tá? Então eu estou até repetindo do lado direito aqui a figurinha da estrutura CD com as duas reações já determinadas, né? Para que a gente depois possa traçar os diagramas de forma mais clara. Então aqui, ó, temos, né, a atuação do momento M
Tá? E as contribuições de momento devido à força distribuída, então 3 vezes 3 me dá a força equivalente associado àquele carregamento distribuído, mais o 3 sobre 2 é o bracinho de alavanca. Bem? E aí a contribuição de momento devido à força de 8, né? 8 vezes 3. A força de 5 não causa momento porque ela concorre para o ponto em torno do qual estou somando momentos. Bem? Então faz essa continha aqui e descobre, né, que o momento atuante na extremidade C da barra CD ela tem que ser igual a 37,5 kN por metro. Tá bom? Então quando a gente aplica aqui as relações diferenciais, o nosso dm de x dx é igual a menos p de x. A gente verifica, né, que não temos nenhum carregamento distribuído orientado na direção paralela ao eixo da barra, então, ou seja, o nosso p de x é zero. Então fica claro, né, que nossa força normal, ou a nossa função que descreve a força normal, ele tem que ser uma constante, né? Porque se eu derivar uma constante, eu chego num valor zero. Então, nesse caso é bem simples, né? Ó, em cima temos uma força compressiva de 5, embaixo temos também, né, uma força compressiva de 5. Então, para essa barra aqui, a força normal ela é de compressão igual a 5. Utilizando a relação diferencial para o cortante, né, que é o dv de x dx é igual a menos q de x, então a gente verifica, né, ó, que se o nosso q de x, que é a função que descreve o carregamento distribuído perpendicular ao eixo da barra, nesse caso ele vale 3, ou seja, ele é um constante, né? Então, se o meu q de x é zero, qual que é a função que eu devo derivar, certo? Qual que é o meu v de x que eu devo derivar para encontrar um constante? É claro que é uma função linear, tá? Então, se eu derivar uma função linear, eu chego num cara constante, né? Num resultado constante. Para esse caso aqui, ó, né, se eu quero traçar uma variação linear, basta que eu faça o quê? Basta que eu saiba, né, o valor dessa função em 2 pontos. Nesse caso, nós já sabemos, ó, a gente já sabe que lá em cima o cortante vale 8 e aqui embaixo ele vale 17. Tá bom? Da nossa convenção, né, ó, se as forças cortantes tendem a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso para a gente é positivo, e isso acontece com essas duas forças cortantes. Né? O 8 tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, da mesma forma como o 17, né, tende a fazer a barrinha girar no sentido horário também. Então a força cortante, né, ó, possui esta variação aqui, esse é o diagrama de força cortante para a barrinha CD, né, 17 e 8, ambos positivos, sendo uma variação linear entre eles. Tá bom? Para a gente fazer aqui, ó, o traçado do diagrama de momento, nós temos que considerar a variação da força cortante, né, uma vez que a relação diferencial que associa eles, né, é o dm de x dx, é igual ao v de x. Então, ó, se o meu v de x ele é linear, então obviamente que o nosso momento, né, a nossa função momento, que vai descrever a variação do momento fletor, ele tem que ser um cara quadrático, né? Porque se eu derivar um cara quadrático, né, fizer um dm de x dx, né, eu vou ter que encontrar aí uma função linear que é justamente o cortante, o nosso v de x. Nesse caso, para eu traçar uma variação quadrática, basta que eu faça o quê? Que eu consiga, né, determinar a variação da função em 3 pontos. Tá? Eu consigo traçar essa variação quadrática. E nesse caso, quais seriam os 3 pontos do nosso interesse? Né? Ó, obviamente que o valor do momento nas extremidades da barra são pontos que eu conheço o valor da variação do momento, né? Obviamente pela imposição das condições de equilíbrio de corpo rígido. E esse terceiro ponto, né, que nós precisamos conhecer para traçar a variação do momento, ele é necessário ou não. Tá? E esse terceiro ponto ele é calculado, né, ou nós devemos calcular o momento no ponto, né, no qual o cortante é zero. Né? Você fala, mas por que no ponto onde o cortante é zero? Olha, pela relação diferencial, o nosso dm de x dx, se ele for igual ao cortante, e o cortante for igual a zero, então isso vai indicar para mim, né, um ponto de valor extremo do momento. Né? Ó, lembra lá do cálculo diferencial. Né? Se eu tiver uma função e eu quero calcular um ponto de inflexão, o que nós fazemos? Né? Derivamos a função e igualamos a zero, para a gente encontrar o ponto de tangente nulo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu tivesse um ponto de cortante zero no diagrama de força cortante da barrinha analisada, este seria o ponto que eu deveria calcular o valor do momento, porque ele, obviamente, caracterizaria para mim um ponto de momento máximo. Nesse caso, nós não temos esse ponto aqui caracterizado na barra CD. Olha só, o cortante ele possui, né, valor com o mesmo sinal ao longo de todo o comprimento da barra, né? Ou seja, o cortante ele é todo positivo ao longo da barra CD. Tá? Então, nesse caso, se essa observação permite que a gente conclua que os valores de extremo do momento estão exatamente na extremidade da barra. Então, por isso que esse traçado do diagrama aqui, ó, ele tem essa forma. Tá? Ou seja, basta que eu indique, né, o valor do momento na extremidade inferior, o valor do momento na extremidade superior, né, eu sei que ali em cima ele é zero, aqui embaixo ele vale 37,5,
E eu sei que esses dois valores já são os valores de extremo do momento ao longo do comprimento da barra. Tá bem? Então basta que eu trace aqui, ou ilustre, né, que a variação ela é quadrática, tá, ao longo desse comprimento. Fácil? Tranquilo? Muito bem. Então, ó, já temos resolvido a barra B, já temos resolvido a barra CD e temos que agora analisar a barra BC. E para isso, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o equilíbrio do nó B isoladamente e depois o equilíbrio do nó C isoladamente. Tá? Então, com base nesses equilíbrios, nós encontraremos diretamente os valores das ações atuantes na extremidade B da barra BC e depois as intensidades das ações atuantes na extremidade C da barra BC. Tá? Então vamos equilibrar primeiramente aqui, ó, o nó B, tá? Que é o nó ali de baixo. Então como que a gente faz isso aí? Olha, muito simples, nós utilizamos a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, essa ilustração aqui, ó, aqui embaixo, né, para que a gente lembre, né, quais eram os sentidos das ações atuantes aqui, ó, na extremidade B da barra AB. Tá? Então olha só, do equilíbrio nós descobrimos aqui, ó, que na extremidade B da barra AB o cortante vale 17, que a normal vale 34.875 e que o momento vale 51 kN vezes metro, com estes sentidos aqui. Ó, tá bom? Então, se na extremidade da barra esses caras possuem estes sentidos aqui, ó, então quer dizer que quando eu reaplicá-los sobre o nó, pela terceira lei de Newton, ação e reação, esses caras aqui têm que ter sentidos opostos. Tá bom? Então, quando a gente passa, né, para a ilustração aqui da esquerda e eu faço o equilíbrio do nó B, então eu descubro que, ó, aquela força normal ali, ó, de 34.875 que atua na vertical para cima na extremidade da barra, sobre o nó ele tem que estar na vertical, mas atuando de cima para baixo, 34.875. O mesmo acontece com o cortante, né, que era horizontal para a direita na extremidade da barra, então sobre o nó ele tem que estar atuando na horizontal para a esquerda. E a mesma coisa o momento, né, ó. Se o momento ali, ó, de 51 kN vezes metro ele era positivo na extremidade da barra, então quer dizer que sobre o nó, ação e reação, ele tem que estar com sentido negativo. Fácil. Em cima do nó B, ó, eu não tenho nenhuma ação aplicada, eu não tenho nenhum carregamento aplicado e também de força concentrada e nenhum momento concentrado também. Tá? Então, as únicas ações que eu devo considerar aqui nesse equilíbrio são as forças que eu estou chamando aqui, ó, de Fx, Fy e de Mb, que são justamente as ações atuantes na extremidade B da barra BC. Tá bem? Então a gente faz o equilíbrio simples aqui, ó, de somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos. Então nós descobrimos, né, que o Fx, Fy e Mb possuem as intensidades de 17 kN, 34.875 kN e 51 kN respectivamente. Tá? Então o que a gente vai fazer depois? Né, ó, eu já posso até fazer esse transporte aqui para a extremidade B da barra BC. Né? Então vamos pegar essas ações, né, ó, se todas possuem sinais positivos, eu devo reaplicar agora essas ações sobre a barra BC com o sinal oposto, né? É a terceira lei de Newton. Então, agora a gente transporta essas ações aqui para a ilustração de baixo, tá? Então, aquela força Fy, né, que sobre o nó estava vertical para cima, sobre a extremidade B da barra BC tem que estar vertical para baixo. Ó, tá? Da mesma forma, a força Fx, que sobre o nó está atuando na horizontal para a direita, sobre a extremidade da barra, horizontal para a esquerda. E o momento positivo sobre o nó, negativo sobre a extremidade da barra. Fácil? Muito tranquilo. Vamos passar agora, né, para o equilíbrio do nó C dessa estrutura. Tá bem? Então, quais são as ações que atuam sobre ela? Então, para isso eu relembro aqui, ó, né, essa figurinha aqui de cima, onde nós impusemos o equilíbrio, né, da barrinha CD. Então, temos aqui, né, ó, a força N, né, de 5 kN, que na verdade sobre a extremidade da barra ela está atuando na vertical para cima. Então, sobre o nó, pela ação e reação, ele tem que estar vertical para baixo. A força de 17, que sobre a extremidade C da barra CD está atuando na horizontal para a esquerda, sobre o nó, horizontal para a direita. E o momento, né, de 37,5, que está atuando aqui, ó, que possui o sentido positivo na extremidade C da barra CD, sobre o nó, sentido negativo. Tá bom? Além disso, sobre o nó C, nós temos que levar em conta também a presença da reação do apoio C. Tá? Então, por isso que aparece essa forcinha aqui, ó, de 39.875, que é justamente a reação do apoio C. Então, lembra que eu comentei com vocês? Olha, você tem uma força concentrada sobre o encontro das barras,
Então ela está aplicada sobre o nó, ela não está aplicada nem sobre uma barra nem sobre a outra, né? Ela está aplicada na conexão das duas. Tá bem? Então aqui que a gente leva em conta a presença dessa força. Tá? E obviamente, né, temos aqui também as ações, né, atuantes da extremidade C da barra BC, que eu estou chamando aqui de Fx, Fy e de MC. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Vamos impor aqui a somatória de forças em x igual a zero, a somatória de forças em y igual a zero, a somatória de momentos igual a zero sobre o nó, para que aquele nó esteja equilibrado. Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que o Fx vale 17 kN, o Fy 34.875 e que o MC vale 37,5 kN. Né? Todos estes sentidos arbitrados aqui são sentidos corretos, né? Uma vez que o equilíbrio resultou sempre ações positivas. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora, por ação e reação, é transportar essas ações aqui, ó, calculadas sobre o nó com sentido oposto e aplicá-las sobre a extremidade C da barra BC. Tá bem? Então, essa força aqui, ó, de Fy dá, né, se ele está vertical para baixo sobre o nó, então sobre a extremidade da barra é vertical para cima, aí ação e reação. A mesma coisa acontece com a força Fx de 17 e a mesma acontece com o momento de 37,5. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil. Então, o que a gente pode checar a partir de agora, para a gente ter uma boa ideia se o exercício está certo, é que sobre a barra BC a gente já conhece, né, as intensidades das ações atuantes nos dois extremos. Então, né, nós temos que impor as condições de equilíbrio aqui para a gente verificar se efetivamente o equilíbrio está sendo atendido. Tá? Então, se a somatória de forças em x dá zero, se a somatória de forças em y dá zero, e se a somatória de momentos dá zero. Então, se isso acontecer, é um excelente indicativo de que acertamos o exercício. Tá? Tranquilo? Só que o que nós temos que tomar cuidado aqui, ó, é que essas forças aqui, ó, certo? De 17 e 34.875, elas ainda não são a nossa força cortante e a nossa força normal. Tá? Lembrando que a força normal ela atua de forma paralela ao eixo da barra e a cortante ela atua na direção perpendicular ao eixo da barra. Então nós temos que fazer a decomposição desses dois vetorzinhos aqui para que a gente encontre quais são as projeções deles na direção paralela ao eixo da barra e na direção perpendicular ao eixo da barra. Tá bem? Então, aqui, ó, dada as dimensões da estrutura, né, ó, então a projeção vertical ela é 3 metros, a projeção horizontal é 4 metros, então fazendo Pitágoras, né, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 25, a raiz dá 5. Então, o comprimento da barra ela é 5 metros. Então, isso permite que a gente defina, né, ó, que esse ângulo alfa aqui, ó, que é o ângulo, né, ó, de inclinação da barra com o eixo horizontal, possua seno de alfa igual a 0,6 e o cosseno de alfa igual a 0,8. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, né, ó, é utilizar um resultado muito conhecido lá da álgebra linear, que é a rotação, né, de coordenadas ou rotação de vetores, tá, num sistema plano. Então, se vocês se lembram lá, né, a gente consegue fazer essa rotação aqui de forma muito tranquila. Né? Então, se eu disser, né, ó, que a minha direção N é paralela ao eixo da barra e a minha direção V ela é perpendicular ao esse da barra, então eu consigo rotacionar esses vetores aqui, ó, de força 17, né, e de força 34.875, né, para esse novo sistema de coordenadas, NV. Tá? Então, para isso, basta que a gente use essa matrizinha de rotação, né, ó, cosseno de alfa, seno do alfa, menos seno do alfa, cosseno do alfa. E aqui temos os vetores Fx e Fy, né, ou seja, as ações atuantes nas extremidades da barra. Então, para a extremidade C, né, ó, aplicando aqui já o seno e o cosseno que nós já calculamos anteriormente, né, dados em função da geometria da estrutura, nosso NC e o VC, ou seja, o normal na extremidade C da barra BC e o cortante na extremidade C da barra BC, possuem intensidades de 34.525 e 17,7 kN, respectivamente. Tá? Temos que fazer a mesma conta para a extremidade B. Tá? Então, a gente faz a mesma coisa. Né? Tomamos aqui o mesmo sistema coordenado, né? Ou seja, temos aqui o N, o V, temos o alfa, mas aqui as ações agora na extremidade B da barra BC, né, são os 34.875 para baixo, né, ou seja, vertical para baixo, e o 17 horizontal para a esquerda. Tá? Então, quando a gente aplica aqui a mesma rotação, né, então a gente vai descobrir aqui que o nosso NB e o VB são menos 34.525 e menos 17,7 kN, como já esperado. Tá bem? Então, quando a gente transporta aqui essas ações aqui para a extremidade da barra, a nossa barra BC fica definido conforme está essa ilustração aqui, né? Ou seja, na extremidade C
Eu tenho aqui, né, o 17.7 que é positivo, né, ou seja, atua aqui nessa direção de V. O NC deu positivo, né, ou seja, atua na direção positiva do eixo N, enquanto que na extremidade B os caras deram negativos, né, ou seja, estão ambos orientados aqui nas direções negativas desse sisteminha N e V que eu considerei aqui. Tá bom? Fácil até aqui? Eu até coloquei um comentário aqui, ó, de que o momento, a gente não precisa decompor ele, tá bom? Porque o momento, ele é um vetor orientado na direção de Z, tá? E o eixo Z aqui, eu não estou mudando ele, né? Só estou mudando a orientação da barra no eixo XY. Fácil. Então, o que a gente pode fazer a partir de agora é impor o equilíbrio, certo? Em cima dessa barrinha aqui, para a gente checar se está sendo atendido, né? Somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momentos. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente vê claramente, né, ó, que a somatória de forças na direção paralela ao eixo da barra, somatória de forças é atendida. Somatória de forças na direção perpendicular ao eixo da barra também é atendido. E aí o que a gente vai checar aqui é a somatória de momentos. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, menos 51, menos 37,5, mais, por exemplo, aqui, né, 17,7 vezes esse comprimento de 5, né, para eu fazer somatória de momentos em relação a esse ponto C aqui, ó, isso aqui tem que dar zero, tá, para resultar o equilíbrio. Quando a gente faz, né, essa continha, de fato a gente percebe, né, que isso acontece. Tá? Muito tranquilo. Fácil até aqui? Então, uma vez, né, que o equilíbrio foi atendido na barra BC, podemos passar para o traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Então, para isso a gente verifica, né, ó, que como eu não tenho carregamento distribuído nem na direção paralela ao eixo da barra, nem na direção perpendicular ao eixo da barra, então a gente já consegue perceber claramente, né, que a força normal possui variação constante, que a força cortante também possui variação constante. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, né, as forças normais tendem a tracionar a barrinha que nós estamos analisando. Então, força normal constante, intensidade 34,525. A força cortante, né, ó, da nossa convenção de sinais, como a gente já percebeu, como não temos carregamentos distribuídos perpendicular ao eixo da barra, então o cortante dá constante. Mas você percebe ali, ó, que as forcinhas cortantes atuantes na extremidade da barra, elas tendem a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, o que na nossa convenção é negativo. Tá? Então, por isso que o cortante ele possui essa variação aqui para essa barrinha. Tá bem? E, finalmente, né, para o momento, se o cortante ele possui variação constante, obviamente o momento ele possui variação linear. Para eu traçar uma variação linear, basta que eu conheça a intensidade da função em 2 pontos, e nesse caso eu já conheço, né? Eu sei quanto que vale o momento na extremidade B e eu sei quanto que vale o momento na extremidade C. Então, para lembrar, né, a gente sempre traça a variação do momento na porção tracionada da barra. Nós vamos começar com a extremidade C. Ó. Então, imagina que meu dedo seja a barrinha. Vamos aplicar sobre a extremidade C dessa barrinha aquele momento ali, ó, de 37,5. Quando a gente faz, né, ó, esse sentido aqui, a gente percebe que a porção que está sendo tracionada é a porção superior dessa barra. Tá? Então, por isso que a gente está traçando esse diagrama aqui, ó, na porção superior da barrinha. Já na extremidade B, a gente faz a mesma coisa. Né, ó, usa o seu dedo para representar a barrinha e com a outra mão você aplica o sentido de um momento fletor atuante. Então, quando a gente faz essa representação aqui, ó, simples e intuitiva, a gente percebe que a porção que está sendo tracionada é a porção inferior da barra. Tá? Então, por isso que na extremidade B dessa barrinha nós traçamos o diagrama aqui embaixo, tá? De intensidade igual a 51 kN vezes metro. Tranquilo até aqui? Fácil? Muito tranquilo essa questão, né? Então, primeira questão da prova está resolvida. Podemos passar para a segunda questão. Então, a segunda questão envolve, né, a análise de deslocamentos em barras axialmente carregadas. Então, o enunciado da questão é esse aí, ó. Determine a reação do apoio simples E, pertencente à estrutura estaticamente indeterminada, ilustrada na figura abaixo. As barras AB, CD e EF são simples, né? Ou seja, são elementos de treliça. A barra BFC é perfeitamente rígida e pede, né, que nós consideremos EA igual a 200.000 kN para as barras simples. Utilize o método das forças na solução do problema. Tá? Então, o que é legal dessa estrutura aí, ó, é que, primeiro, né, como o enunciado disse, ela é uma estrutura estaticamente indeterminada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não consegue determinar as reações de apoio da estrutura diretamente com a aplicação das equações de equilíbrio apenas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Olha, se você olhar no ponto A, nós temos um apoio fixo que me dá 2 reações de apoio. O ponto D é um apoio móvel que me dá mais uma reação de apoio. E o ponto E,
que é um apoio fixo também, ele me dá mais uma reação de apoio. Então, ou seja, eu tenho 4 reações de apoio e eu tenho apenas 3 equações de equilíbrio. Eu tenho uma somatória de forças em x, uma somatória de forças em y e uma somatória de momentos em z. Tá? Então, como eu tenho mais incógnitas do que equações para resolver o problema, a princípio eu não consigo resolver. O problema é indeterminado, por isso que esses tipos de estrutura recebem o nome de estaticamente indeterminadas. Tá bem? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Olha, eu sei calcular deslocamentos em elementos de treliça, em elementos de barra simples. Então, o que nós vamos fazer aqui é utilizar esses deslocamentos para que a gente consiga propor uma condição de compatibilidade, tá? Para que a gente resolva o problema na sequência. Tá? Essa que é a ideia. E a condição de compatibilidade escrita em termos de deslocamentos. Tá bom? Então, nesse problema aqui, ó, temos a barra AB como sendo uma barrinha de treliça, ou seja, essa barrinha, se a força normal dela for diferente de zero, ela vai alongar ou encurtar. O mesmo acontece com essa barrinha CD aqui, ó, também é elemento de barra simples, então ela vai alongar ou encurtar dependendo da intensidade da força normal atuante nela. E o mesmo vale para a barrinha EF. Tá certo? O que acontece é que essa estrutura toda ela vai deslocar em função desse carregamento de 3 kN por metro e desse carregamento aqui de 2 kN por metro. Tá? Então o que nós vamos fazer é, seguindo a metodologia do método das forças, né? A gente vai transformar essa estrutura estaticamente indeterminada ou essa estrutura hiperestática numa estrutura isostática equivalente. Né? Como que eu faço isso aí? Eu removo vinculações equivalentes à quantidade de reações hiperestáticas da estrutura. Então, nesse caso, né, se eu tenho 4 reações de apoio, se eu tirar um apoio só, né, se eu remover virtualmente um apoio, eu passo a ter, né, 3 reações de apoio e eu consigo resolver a estrutura de maneira isostática, né, ou seja, aplicando aí simplesmente as equações de equilíbrio. Tá bom? O que nós vamos fazer depois de feito, né, de transformar a estrutura hiperestática numa isostática equivalente, é que nós iremos determinar o deslocamento no ponto onde a vinculação foi removida. Tá? Por que eu tenho que fazer isso aí? Porque é no ponto onde nas vinculações o deslocamento não é zero. Então eu sei que lá os deslocamentos são zero. Né? Então por isso que eu vou calcular o deslocamento lá, para que depois eu faça, né, eu superponha os efeitos dos diversos problemas atuantes e eu diga que lá o deslocamento é zero. Porque eu sei que de fato lá é zero. Tá bem? Na sequência, né, resolvemos um segundo problema, onde a gente incorpora o efeito da reação de apoio correspondente à vinculação removida, calculamos novamente o deslocamento no ponto onde a vinculação foi removida e aí a gente impõe a condição de compatibilidade. Tá? Bem tranquilo. Nesse exemplo aí, ó, como o enunciado pede que a gente determine a reação de apoio vertical do nó E, então obviamente é muito mais simples, né, que eu remova a vinculação associada ao nó E, porque depois quando eu impuser a condição de compatibilidade, o resultado dessa compatibilidade já vai ser a própria reação do apoio E. Tá? Então vamos resolver o exercício dessa maneira, ou seja, utilizando o método das forças e utilizando, né, a remoção do apoio E no nosso processo de superposição de efeitos. Então, ó, bem tranquilo, a estrutura que a gente vai analisar é essa que está apresentada aqui, ou seja, uma estrutura estaticamente indeterminada, sendo que a barra BFC ela é perfeitamente rígida. Então, o que significa o fato dela ser perfeitamente rígida? Quer dizer que ela não se deforma, ela pode se deslocar, certo? Devido ao deslocamento dos elementos que estão conectados a ela, mas ela não se deforma. Tá? Esse que é um ponto-chave aqui para a gente resolver o problema. Tá bem? Então, para isso, vamos resolver o que nós chamamos de problema zero, como nós já discutimos aí nas aulas teóricas, tá? Que vai envolver quem? Vai envolver a estrutura isostática equivalente e os carregamentos externos atuantes. Qual vai ser o objetivo do problema zero? Calcular o deslocamento no ponto onde a vinculação foi removida. Tá? Isso é que nós vamos objetivar aqui no problema zero. Então, como a gente já mencionou anteriormente, se o exercício pede que a gente determine a reação do apoio E, então vamos, por simplicidade, removê-lo da análise. Tá? Porque depois, no problema seguinte, a gente introduz essa reação de apoio e ele já sai, né, a intensidade dele já sai direto aí da compatibilidade. Então, se eu removo o apoio E do problema, né, então a estrutura isostática equivalente é essa, né, que está ilustrada aqui embaixo, né, já por meio do seu diagrama de corpo livre. Então, o apoio E foi removido, então ele não está mais aqui nessa conta.
E eu tenho apenas as reações verticais no ponto A e no ponto D, e além de uma reação horizontal no ponto A. Tá? Então, quando a gente faz aqui, ó, somatória de forças em x igual a zero, a gente descobre que aquele HA vale zero. Quando nós fazemos somatória de momento em relação ao ponto A igual a zero, teremos a contribuição de um momento devido ao VD, então VD vezes 4, menos, né, a contribuição de um momento devido a essa força distribuída de 2 kN, né, então 2 vezes 3, acho a força concentrada equivalente associada a ela, vezes 3, né, que é o braço de alavanca. Esse cara aí resulta para a gente um momento fletor negativo, então por isso que ele é menos na conta aqui, ó. E menos também a contribuição de momento devido a essa carga distribuída, que é 3 vezes 4, né, força equivalente vezes 4 sobre 2, que é o braço de alavanca. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o VD ele vale 10,5 kN. Muito tranquilo. O que nós temos que fazer agora é somatória de forças em y igual a zero, para que a gente descubra a intensidade do VA. Então eu vou ter aqui embaixo, né, ó, VA mais os 10,5, que é o VD, menos 3 vezes 4, né, que é a força equivalente atuante na barra BFC, e menos 2 vezes 3, que é a força equivalente vertical atuante na barrinha EF. Tá? Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que o VA vale 7,5 kN. Muito tranquilo. Então, o que a gente vai fazer na sequência é, olha, sabendo que o objetivo do problema zero envolve a determinação do deslocamento vertical do ponto E, então nós temos que determinar o quanto a barra AB se desloca, o quanto a barra CD se desloca, para que a gente possa utilizar o fato dessa barra BFC ser perfeitamente rígida, para que a gente descubra qual é o deslocamento vertical do ponto F. Tá bem? Com base nessa informação, a gente calcula qual que é o deslocamento relativo, né, entre as extremidades EF, nesse caso aqui, e aí a gente soma esse deslocamento relativo ao deslocamento do ponto F, para que a gente descubra efetivamente quanto que vale o deslocamento do ponto E. Tá? Então é bem tranquilo, vamos lá fazer as continhas, para vocês verem que é bem simples. Ó. Eu só começar pela barra AB, então eu sei que a reação de apoio dela lá vale 7,5, tá? Então se foi positivo, como nós mostramos anteriormente, então ela é vertical para cima. Do equilíbrio simples, ó, como eu não tenho nenhuma força distribuída paralela ao eixo da barra, a gente vai concluir facilmente aqui que a força normal atuante no extremo B dessa barra, ela tem que ser igual a 7,5 kN. Tá? Então, como a força normal é constante na barra AB, a gente consegue calcular o deslocamento da extremidade B dessa barrinha utilizando a formulinha que a gente já determinou anteriormente, né, que é dada pela integral de n dx sobre A. Nesse caso, como a força normal é constante e o produto EA também é constante, então essa integral dá simplesmente o comprimento da barrinha. Né, fica uma integral de dx, né, integral do comprimento de dx. Então esse deslocamento aqui, ó, relativo, né, entre as extremidades AB da barra, é dado pelo N, L, que é o comprimento da barra, dividido pelo EA, que foi fornecido no exercício. Então esse deslocamento aqui, ó, ele é 1.125 vezes 10 a menos 4 metros. Tá? Então se esse deslocamento aqui ele é positivo, quer dizer que a barra está sendo alongada. Tá? E isso acontece pelo fato do momento da força normal atuante sobre essa barrinha ser positivo. Né? Ou seja, a força normal ela é positiva, ou seja, de tração. Então o que a gente tem que perceber ó, é que a barra A, a barra B está presa na extremidade A e está conectada na barra rígida na extremidade B. Tá? Então eu sei que aqui ó, em cima, no ponto A, o deslocamento é zero e que o deslocamento relativo das duas extremidades dessa barra vale 1.125 10 a menos 4. Tá? E além disso que a barrinha alongou. Então se ela alongou, então quer dizer que a extremidade B da barra B ela desce. Tá? Então por isso que tem essa setinha aqui. Ó. Tá? Então, se a barra está presa no ponto A, ela alonga em função do sentido de atuação da força normal, então quer dizer que o ponto B desce. Essa que é a ideia. Tá bom? De forma semelhante, podemos analisar a barra CD. Então, temos aqui a reação de apoio na extremidade D, que vale 10,5 kN. Então, força vertical para cima, como a gente já tinha determinado anteriormente. Temos aqui também, né, na extremidade C, fazendo o equilíbrio a atuação da força normal, faz o equilíbrio aqui simples, descobre que essa força normal é 10,5 kN. Tá? De novo, força de tração, né, força normal de tração, e aí a gente consegue calcular o deslocamento da extremidade C da barra CD de forma semelhante ao que nós fizemos na barra AB. Tá? Então, se a barra CD está presa no ponto D, e além disso, né, a força normal é positiva, então isso indica que a barrinha vai alongar, então se ela está presa em cima e ela alonga, então quer dizer que
o ponto C ele tem que descer, né? O deslocamento tem que ser vertical para baixo. Então, por isso que aparece essa setinha aqui para indicar o sentido do deslocamento calculado. Tranquilo? Então, ó, com base no deslocamento, né, do ponto B e do ponto C, nós conseguimos determinar o deslocamento do ponto F. Tá fazendo aqui uma regrinha de 3. Então, por que eu posso fazer isso aqui? Olha, eu posso fazer isso aqui porque a barrinha BFC ela é uma barra perfeitamente rígida, como foi mencionado no enunciado do problema. Tá? Além disso, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a barra só desloca, ela não se deforma. Tá bem? Além disso, se eu estou assumindo que a estrutura se comporte no regime de pequenos deslocamentos, então eu posso assumir que o deslocamento horizontal aí, ó, causado, né, pelo deslocamento vertical das duas barras ele seja desprezável. Tá bem? Então, para isso, a gente pode, né, assumir que o deslocamento daquela barra BFC seja semelhante a isso aqui, né? Ou seja, o ponto B ele desce, tá, dado pelo deslocamento ΔB, e que o ponto C ele também desça com a intensidade ΔC que nós calculamos anteriormente. Então eu posso calcular esse ΔF aqui fazendo uma regra de 3 mesmo, semelhança de triângulos como que ele. Então eu posso dizer, ó, que o meu ΔC menos ΔB, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, ele está para o comprimento total, que é 4 metros, da mesma maneira com que o ΔF menos o ΔB está para 3 metros. Tá? Quando a gente faz essa continha aqui, né, ó, a gente vai descobrir que esse ΔF aqui ele nada mais é do que 3/4, né, ó, da diferença de ΔC menos ΔB mais o ΔB. Quando você faz essa continha aqui, ó, a gente descobre que o ΔF ele é 1,4625 10 a menos 4. Tá? Então esse deslocamento que a gente acabou de calcular é o deslocamento do pontinho F aqui, ó, tá? Ou seja, pertencente à barra rígida. Para que a gente calcule o deslocamento aqui, ó, no ponto E, o que eu tenho que fazer? Eu preciso adicionar a esse deslocamento do ponto F calculado o deslocamento relativo entre as extremidades E e F causado pela presença dessa força distribuída aqui. Ó. Então, para a gente fazer isso aqui é bem simples, né? Ó. Então, como o problema que a gente está analisando ele é isostático, né? Ou seja, a extremidade E está livre para se deslocar, então o equilíbrio dele é muito fácil. Ó. Então, eu vou ter aqui, ó, uma força normal em cima, aqui ele vale 0, tá? E aí, pelo fato, né, de eu ter uma força distribuída de forma paralela ao eixo da barra EF, então a gente conclui, né, que a força normal tem uma variação linear. Mas que essa barrinha está sendo tracionada, ou seja, ela está sendo alongada. Então, olha só que tranquilo. Quando a gente faz aqui a somatória de forças em y igual a 0, então eu vou ter o n para cima, menos 2 vezes 3 para baixo, né, ó, que é a força equivalente associada a essa força distribuída, eu vou descobrir que o n lá em cima ele vale 6. Tá? Então, como a força distribuída aqui ela é constante, né, o nosso dn de x dx igual a menos p de x, se o p de x ele é constante, então o n tem que ser linear. Então aqui embaixo a força normal vale 0, lá em cima ele vale 6, como a gente já determinou anteriormente, liga os dois pontinhos aqui, tá? Já temos o diagrama de força normal. A gente sabe aqui, ó, que a funçãozinha que descreve a variação dessa força normal ao longo do comprimento da barra ela é 6 menos 2x. Tá? Claro, né, considerando aqui, ó, essa função de cima para baixo. No entanto, você poderia também escrever essa mesma função como sendo simplesmente 2x, não tem problema nenhum. Tá? Você poderia calcular ela de baixo para cima. Por que você pode fazer isso aqui? Porque esse deslocamento que a gente calcula ele é um deslocamento relativo entre as extremidades da barra. Tá? Então, por isso que tanto faz. Você escrever essa função de cima para baixo ou de baixo para cima, sua resposta vai ser a mesma. Tá? Então, nesse caso, ó, como a força normal varia ao longo do comprimento da barra, então nós temos que utilizar a definição formal do deslocamento de barras axialmente carregadas. Então, ou seja, ela é integral do comprimento, tá, do n de x, que é a funçãozinha que a gente acabou de escrever aqui, ó, dx dividido por EA. Então, quando a gente faz essa integraçãozinha aqui, ó, bem simples, a gente descobre que o deslocamento relativo entre as extremidades EF ele é 4,5 vezes 10 a menos 5 metros, tá? E além disso, esse deslocamento ele é para baixo, tá? Pelo fato da barrinha estar sendo tracionada, tá? E além disso, essa barrinha ela está presa aqui, ó, na barra rígida em cima e ela está livre embaixo, tá? Obviamente no problema 0. Então o deslocamento do ponto E, que é o ponto no qual nós queremos, nós removemos a vinculação, tá? Ou seja, o ponto no qual nós queremos calcular o deslocamento para que depois a gente calcule, né, ou que a gente impõe a condição de compatibilidade, ele vai ser dado pela somatória do deslocamento vertical do ponto F mais o deslocamento relativo entre as extremidades EF que a gente acabou de calcular aqui. Ó.
Tá? Então a gente já tinha determinado anteriormente que o deslocamento do ponto F ele é 1,4625 a menos 4, mais esse deslocamento relativo da barrinha F, que é 4,5 a menos 5. Tá? Então, como todos esses deslocamentos estão verticais para baixo, então eu faço essa soma vetorial e descubro, né, que o meu deslocamento, que eu estou chamando aqui de delta zero, que é o deslocamento objetivo do problema zero, ele é 1,9125 a menos 4 metros, além disso para baixo. Tranquilo até aqui? Fácil, muito tranquilo, né? Então, uma vez resolvido o problema zero, vamos resolver o problema 1. Tá? Aqui, o problema 1 envolve quem? Envolve a estrutura isostática equivalente e o carregamento atuante ele é composto exclusivamente pela reação de apoio que eu removi, né, para transformar a estrutura estaticamente indeterminada em uma estrutura isostática. Nesse caso, como eu removi a vinculação E, então isso quer dizer que eu devo inserir na análise a reação de apoio correspondente a essa vinculação, ou seja, uma reação vertical que eu estou arbitrando aqui que ela seja para cima. Tá? Que eu estou chamando ela simplesmente de R. Joia? Então o que nós temos que fazer agora? Mesma coisa, né? Ó. Com base, o meu carregamento agora ele é composto por essa forcinha de R. Né? Então o que eu faço? Calculo as reações de apoio, calculo, né, os deslocamentos da barra AB e da barra CD, calculo, né, faço, depois desses deslocamentos aí, faço a semelhança de triângulos, calculo o deslocamento no ponto F, depois calculo o deslocamento relativo da barra EF em função de R, e, né, faço a somatória vetorial desses deslocamentos aí, consigo determinar qual é, né, o deslocamento na extremidade E aí eu posso impor a condição de compatibilidade, né, para eu dizer que o deslocamento do problema 0 mais o deslocamento do problema 1 tem que ser 0, né, porque é isso que eu sei do problema, né, que ali tem um apoio E, uma vinculação que não permite que aquele ponto se desloque. Então, quando a gente faz aqui ó, o equilíbrio, a gente descobre a somatória de forças em x igual a 0, o HA dá 0, somatória de momentos em relação ao ponto A, né, igual a 0, então eu teria o VD vezes 4 mais o R vezes 3, então o nosso VD vai dar menos 3/4 de R, então se deu negativo quer dizer o quê? Que o sentido dele, real da força V dele não é vertical para cima, ele é vertical para baixo, né? Ou seja, essa barrinha C dele está sendo comprimida. Somatória de forças em Y igual a 0, então eu vou ter o VA, certo? Mais o VD, que é menos 3/4 de R, mais o R igual a 0, então eu descubro que o meu VA ele é menos R sobre 4. Tá? Então, de novo, se deu negativo, quer dizer que o sentido de atuação da reação de apoio não é aquele, é o sentido oposto, né? Ou seja, o meu VA está vertical para baixo, e isso faz com que a barrinha AB seja comprimida. Então, daí, vamos calcular os deslocamentos, né? Da barra AB e da barra CD. Então, de forma semelhante ao que nós já fizemos anteriormente. Né? Então, se lá em cima a reação de apoio é R sobre 4, né? Que tende a comprimir a barrinha, faço o equilíbrio aqui, descubro qual que é a intensidade do N, que, né, a somatória de forças em Y igual a 0, então N igual a menos R sobre 4, e aí eu consigo calcular qual que é o deslocamento relativo entre as extremidades A e B. Né? Então, como a força normal é constante ao longo dessa barra, então o deslocamento relativo ele é simplesmente igual a NL sobre EA, ou seja, a força normal, comprimento da barra dividido pelo EA. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o meu delta B, ou seja, o deslocamento relativo da barrinha AB, ele é menos 3,75 a menos 6 R. Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o sinal negativo que aparece aqui, ele indica apenas que a barrinha está sendo comprimida. Tá? E se ela é comprimida, quer dizer que ela diminui de tamanho. Tá bem? Então, se ela diminui de tamanho e ela está presa aqui em cima, então quer dizer que esse ponto B sobe. Tá certo? Então, por isso que eu tenho essa setinha aqui para indicar que esse deslocamento no ponto B é um deslocamento vertical para cima. Tá bom? De forma semelhante, podemos calcular aqui ó, o deslocamento da extremidade C da barrinha CD. Então, a gente já sabe que a reação VD ele é 3/4 de R, atuando vertical para baixo. Né? Então, essa força normal N, que atua na extremidade C da barra CD, também tem que ser 3/4 de R e atua, né, no sentido de comprimir a barra. Tá bom? Então, como a força normal nessa barra CD também é constante, podemos calcular o deslocamento da extremidade C dessa barrinha, né, como sendo força normal, né, 3/4 de R, vezes o comprimento 3 dividido pelo EA. Então, a gente descobre que esse deslocamento aqui da extremidade C da barra CD ele é menos 1,125 a menos 5 R. Tá? Lembrando que esse deslocamento é o deslocamento relativo entre as extremidades da barra. Porém, no ponto B a barrinha está presa, ou seja, o deslocamento aqui ele é 0. Então, por isso que todo esse deslocamento calculado aqui ó, se refere ao deslocamento do pontinho C,
Tá? Então, se a força normal atuante ela é de compressão, ou seja, ela é negativa, então isso faz com que a barra encurte, né? Ou seja, diminua de tamanho. Se ela está presa lá em cima e a barra encurta, então isso quer dizer que o ponto C sobe. Tá bem? Então, por isso que eu tenho aqui a setinha para cima para indicar que esse deslocamento é vertical para cima. Com base, né, na determinação dos deslocamentos nos pontos BC, eu faço de novo aquela mesma semelhança de triângulos para eu descobrir qual que é o deslocamento aqui, do ponto F. Tá? Que é o ponto que conecta, né, essa barrinha EF à barra rígida. Então, de novo, a gente repete a mesma semelhança de triângulos lá. Então, eu faço ΔB menos ΔC, ΔC menos ΔB está para 4, assim como ΔF menos ΔB está para 3. Tá? Então, faz essa continha aí, a gente vai descobrir que o deslocamento, né, do ponto F ele é menos 9,375 10 a menos 6 R metros, né, e esse deslocamento ele é para cima. Tá bem? Então, segue o sinal negativo aqui simplesmente para concordar com os deslocamentos, né, do ponto B e do ponto C determinados anteriormente. Fácil. Então, esse cara aqui é tranquilo também. É só você pegar aí 3/4, né, da diferença entre ΔC e ΔB e somar a esse resultado o deslocamento ΔB. Então, dá esses 9,375 10 a menos 6R. Então, o que nós temos que fazer agora é determinar qual que é o deslocamento relativo entre as extremidades EF, né, da barrinha EF, em função de R, para que a gente some, né, esse deslocamento relativo ao deslocamento ΔF que a gente calculou agora. Então, para isso é bem simples, né? Então, temos a barrinha atuante lá, né, a barrinha EF, sabemos que na extremidade inferior temos a atuação da força R, correspondente à reação do apoio E, né, que atua na estrutura original. Então, vamos fazer a somatória de forças em Y aqui, descobrimos que a força normal N, que atua lá na extremidade superior ela é igual a menos R. Tá? Então, se a força normal era constante, conseguimos calcular o deslocamento relativo entre as extremidades EF de forma bem fácil, como está mostrado aqui, né? Ou seja, NL dividido por EA. E de novo, né, se essa força normal que ela é de compressão, isso faz com que a barrinha diminua de tamanho. Né? Então, se essa barra EF ela está presa na extremidade superior, né, e obviamente presa junto à barra rígida, então quer dizer que esse deslocamento relativo calculado se refere ao deslocamento da extremidade E. Tá? Então, esse cara todo sobe. Tá? Tranquilo? E com essa intensidade, ou seja, 1,5 10 a menos 5R. O sinal menos que aparece aqui é simplesmente para indicar que esse deslocamento ele é causado por uma força normal de compressão, ou seja, a barra encurta. E aí você analisa, né, onde que a barrinha está presa, tá? Para você verificar se o deslocamento que acontece ele é para baixo ou para cima. Nesse caso específico, esse deslocamento ele é para cima. Tá? Então, a gente consegue calcular, né, o deslocamento do problema 1 simplesmente adicionando o deslocamento do ponto F ao deslocamento relativo da barra EF. Tá? Então, a gente pega lá aqueles 9,375 10 a menos 6R que nós calculamos no slide anterior e somamos a ele o deslocamento de 1,5 10 a menos 5R causado, né, pelo deslocamento relativo aí, devido a R na barrinha EF. Então, quando a gente faz essa superposição, a gente descobre que o deslocamento do ponto E, causado pela introdução da reação de apoio R, né, que corresponde aí ao apoio, a reação do apoio E, ele é igual a menos 2,4375 10 a menos 5R, e obviamente, né, esse deslocamento ele é para cima, tá, porque ele é causado pela compressão de todas as barras que estão aí. Tá, compressão na barra B, compressão na barra CD e compressão na barra EF. Então, do que nós sabemos, né, é que no problema original, o ponto E ele é um apoio, certo? Ele é um apoio móvel. Então, qual que é o deslocamento vertical ali no ponto E? Ele é 0, certo? Então, o que nós podemos, com base nessa informação, superpor? A gente pode superpor o deslocamento calculado no problema 0, que seria o deslocamento do ponto E causado pelos efeitos, né, das ações externas aplicadas, ou seja, os carregamentos, e nós superpomos, né, os deslocamentos causados na estrutura devido à introdução dessa reação de apoio. Tá? Então, se nós superpormos esses dois deslocamentos, esses caras têm que dar 0 em cima do ponto E, porque no problema original ali é um apoio móvel. Tá? Então, a gente pode propor essa condição de compatibilidade aqui, tá? De ΔO mais ΔI igual a 0. Tá? Então, lembra no início do exercício que eu falei para vocês? Olha, temos 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio. Então, para eu resolver esse problema, o que eu tenho que fazer?
ou eu elimino uma das reações de apoio, e aí eu descaracterizo o problema que eu estou tratando, ou então eu adiciono uma equação a mais, certo? Essa equação a mais que eu estou incluindo aqui é essa equação de compatibilidade escrita em termos de deslocamentos. Tá? Então daí a gente simplesmente superpõe. Eu tomo o deslocamento do problema zero, né, eu faço a soma vetorial desses deslocamentos aí. Então eu tomo o deslocamento do problema zero, que é vertical, para baixo, com o deslocamento do problema 1, que é vertical, para cima. Tá? Então por isso que eles têm sinais opostos aqui, né, mais e menos. Isso aqui tem que ser zero. Então quando eu faço essa superposição aqui, eu descubro que a reação R, né, que corresponde à reação vertical do apoio E, ela é igual a 7,8462 kN. Tá? Muito tranquilo, e aí o problema está resolvido. Então essa prova também é uma prova bem simples, aí, tempo de dimensionamento para resolver ela é questão aí de 45 minutos. Tá? É o que se espera para resolver o problema, porque envolve traçado de diagramas de esforço solicitantes, é muito tranquilo. Solução desse problema aí, né, de deslocamentos em estruturas estaticamente determinadas também é bem tranquilo de ser resolvido. Aqui no vídeo, né, obviamente eu demoro muito mais, porque eu explico, né, e cada passo que está sendo feito durante a prova, todas essas explicações estão na sua mente. Né? Então você resolve isso aqui com um tempo muito mais curto. Tá? Então a ideia é que o tempo todo de dimensionamento da prova seja 2 horas, né, de tal forma que o aluno resolva em 45 minutos, faça uma conferência da prova em 20 ou 30 minutos e depois use o tempo restante para, né, ou escanear e encaminhar a solução, ou mesmo fazer alguma outra conferência adicional. Mas o importante é que essa prova, que continha apenas 2 questões, ela simplesmente serviu para praticar aqueles conceitos todos que nós já discutimos anteriormente no curso. Tá? Então, muito tranquilo. Então, agradeço a vocês aí pela paciência e por ter assistido o vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.